Olá, pessoas que estão nesse vídeo aleatoriamente. Hoje temos mais um Perguntas e Respostas aqui no canal, comemorando mais de 8.000 inscritos. Muito obrigado a todo mundo que é inscrito aqui no canal e vê meus vídeos, beleza? Um abração e vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta é de Márcio Oliveira 7390. Qual é a sua magia favorita de D&D e por quê? A minha magia favorita é a magia catapulta. O porquê que eu gosto de catapulta? Primeiro, eu gosto de catapulta no momento que eu percebi que eu poderia usar essa magia para jogar uma roda de queijo na cabeça de um goblin. Lá antigamente, quando eu tava começando a jogar D&D. E depois disso foi só pensando o que eu posso jogar nos meus jogadores. Literalmente isso. As moedas de platina no meu mundo são exatamente o peso mínimo pra ser jogada com a magia catapulta pra eu poder jogar dinheiro na cara dos meus jogadores. Ou na costela. Ou na coxa. Mas eles não vão ficar pé da vida porque, mesmo com machucado, eles ainda vão ser mais ricos do que antes. A próxima pergunta é de Felipe Soares 4214. Boa tarde, Sr. Data. Aqui vai uma pergunta diferente para você que já tem experiência como DM ou mestre. Vamos supor que você abre uma mesa e entra seus jogadores e eles pedem para usar umas raças diferenciadas, como por exemplo, seu jogador pede para jogar como humano, mas filho de lobisomem. Não é a maldição que se tira com o tirar maldição, mas sim ser lobisomem de sangue que apenas a magia desejo retira. Ou então, outro que na lore do personagem dele, o vilão da campanha matou os pais dele e o pai era um dragão disfarçado, o que faz ele ser um meio dragão, não um draconato. Mas um lobisomem, como sabemos, tem imunidade, ou tinha, não me lembro como está atualmente, a todo tipo de dano menos as armas de prata e magia. O que deixaria a sua vida de mestre mais difícil? Você aceitaria essas raças diferenciadas? Não deixaria? Tentaria limitar elas de algum acordo com o jogador? O que faria? Então, normalmente quando se rola a sessão 0, eu falo, ei gente, tá liberado tais raças. Se tá liberado, né, o homebrew, essas raças tecnicamente não são opções oficiais, mas se daria pra utilizar tecnicamente como uma backstory. Eu normalmente tentaria avisar se pode ou não na sessão 0, né? Mas por acaso rolar, o jogador quer muito que o personagem seja algo assim, a gente vai conversar, que nem eu imagino pessoas maduras aqui, porque certas mudanças vão ter várias implicações que pode mudar o balanceamento do combate na campanha inteira. Então eu tentaria fazer um acordo, a gente fala, olha, eu posso fazer tal coisa, mas a gente tem que tirar tal coisa, a gente poderia botar resistência, a gente poderia fazer uma coisa ou outra, sacou? Vai variando, porque senão vai rolar o clássico, né? Ele é imune ao dano de arma, aí ele só poderia receber dano de coisa de fogo. Mas se o grupo começar no nível 1, isso pode ser um problema. Ele ia ficar muito forte, então a gente teria um papo sobre isso. Falar, ó, a gente pode fazer isso, mas vamos ter que fazer umas mudancinhas, porque, né, pro jogo continuar divertido e, entre aspas, balanceado pra todo mundo. É assim que normalmente eu faria. E se não, a gente poderia procurar por alguma raça homebrew onde é um pouco mais, sacou? Balanceado do que nessas situações, porque um meio dragão é muito fortinho. Essa próxima pergunta é boa, hein? Do Ismael Barbosa 1820. Nato Fogão, você curte eventos aleatórios ou não? Me diga a sua experiência. Pode fazer um vídeo como criar evento aleatório? Ah, se eu gosto de evento aleatório. Os meus jogadores até literalmente reclamam que eu gosto bastante de tabelas de desenho. E às vezes eu faço as minhas próprias, eu faço aqui no meu caderninho de desenho. Eu fico jogando as minhas ideias mais mundanas junto com as mais idiotas e eu boto nas minhas pequenas, né, tabelas de desenho. Agora eu não sei se eu conseguiria fazer um vídeo todo só sobre isso. Mas quem sabe? João Guilherme Ferreira Nunes 8296 mandou: É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano! Esqueci o resto da fala, mas parabéns, é bom ver esse canal incrível crescendo. Outra pergunta agora é de Arthur de Lira. Você já viu algum caso mau hábito do mestre dar certo? No meu caso, o NPC do mestre virou NPC guia Best Friend Forever da PT. Olha, por mais que eu nunca vi especificamente,
Eu já ouvi vários casos de NPC do mestre não serem odiáveis e tudo. Normalmente é só o DM, né, ter a boa, né, ideia de não fazer ele protagonista. E normalmente dá pra funcionar muito bem, eu acho. Cada grupo funciona de maneira diferente, né, nada é uma regra. Ok, vamos ver aqui, pergunta de Batacate2517. Salve, Data! Parabéns por mais uma conquista! Hipoteticamente falando, se você fosse mandado para a prisão no D&D Com um bárbaro de build de golpe desarmado querendo sua cabeça, sendo que você é um paladino sem equipamentos, como você fugiria? Produção, isso daqui é uma pergunta mesmo? Isso é mais uma hipotética, daqui a pouco você vai perguntar: Ato Fogão, o que você faria se você fosse traído e preso na cápsula do tempo de Dragon Ball? Ok, próxima pergunta. Olha só, a próxima pergunta é um tal de dispositivo _fim de membro do canal. Role um D6 em vídeo e responda uma dessas perguntas. No caso eu tirei um 2, logo, qual é sua música favorita de Deltarune? É Cyberworld do capítulo 2. Pergunta bônus. Por que um slide negro Data Fogão? Para explicar para quem está vendo o vídeo, o Sr. Device Fiend faz parte da campanha West Marches dos membros do canal, que estão dentro, né, do Discord de membros, que quem paga o tier aventureiro pra cima pode participar. E no caso, o monstro eminente agora da campanha do plot é um slide, não só um slide, como um slide negro que fazia parte mais das antigas edições de D&D. Como é que eles vão resolver? Quer participar? Quer tentar ajudar a guilda da campanha? Participe aqui dos membros do clube do canal, se você tiver interesse. Tem um máximo de 7 pessoas por sessão, né, por quest. E é bem divertido, gente. Talvez vocês poderiam ver aqui, além de todos os bônus, se por acaso você virar membro aqui do canal. Dá uma olhada depois lá na descrição sobre a parte dos bônus aqui do canal. E eu imagino que alguns de vocês vão se interessar. Pergunta do Eggdog DM. Boa demais, Data! Se fosse estritamente necessário, qual seria o plano exterior que você viveria? Emoji da bruxa cis. Então, eu gosto do plano elemental do ar, especificamente com aquela lore de que você escolhe aonde que é a gravidade. Eu acho isso muito divertido, eu gostaria de viver num lugar desse, pelo menos um pouco. A próxima pergunta é de JP01012. Qual você acha que é a parte mais mal explorada de D&D? Tipo algum aspecto do jogo, plano de realidade ou tipo de monstro que deveria ser mais explorada e expandida, mas não é explorado e parece incompleto? Então, na minha opinião e de muita gente, a maior parte dos aspectos do jogo dos 2 pilares de 3 pilares não é muito bem explorada na 5ª edição, nem no 5.5. A exploração é basicamente ficar spamando check. E a parte do roleplay, das mecânicas de roleplay, até tem, mas elas são tão não usadas, porque elas são tão mecanicamente engessadas que, saca, não é bem desenvolvido. Poderia te falar de várias outras coisas, de monstros, de livros inteiros que eles fizeram meio ruim, tipo Spelljammer na 5ª edição. Eu diria que eles deveriam melhorar esses 2 pilares. Próxima pergunta do Lucas Matias 5205. Aê sim, estranho como passou rápido, parabéns, Fogão. A pergunta que eu tenho é, qual é a tua classe mais odiada ou menos favorita? Druidas e monges nas mãos de jogadores que sabem ler o livro do jogador. Pergunta de Flávio Elois.f.855. Opa! Qual personagem que você usa para se representar no canal? É o Morgoth, ou o Sauron, ou um personagem original seu? Esse originalmente foi eu tentando desenhar um Black Knight de Dark Souls, a versão do Dark Souls 1. Eu desenhei muito mal, eu botei no ícone do canal e depois eu fiz uma comissão para um artista melhor do que eu para redesenhar esse ícone de maneira mais bonita que é a que vocês veem hoje em dia. Próxima pergunta é de Lucas Jorge 9012.
Vale a pena jogar de mago com 40% de chance de falhar ao aprender uma magia? E se falhar, tem que esperar o próximo nível pra tentar de novo? Olha, eu não tô vendo pra quem, isso parece muito alguma regra antiga de conjurador, tá ligado? Lá pro AD&D ou 1E. É de qualquer jeito. Eu não gostaria. Mas tem gente que acha engraçado, então eu acho que depende de você. A pergunta do membro DavikGamer08. Qual shampoo você usa? Você acha que alguém que usa esse avatar aqui precisa de shampoo, cara? Pense novamente. Próxima pergunta do Niscran9329. Fogão, tenho o sonho de jogar RPG desde que eu descobri que eu era lá pelo 8º ano. Hoje, quase na faculdade, ainda não consegui jogar uma campanha. Já tentei jogar com 2 amigos meus e conseguimos bolar uma sessão, mas não conseguimos marcar a segunda e toda vez que tento entrar em uma campanha dá errado. Como estou quase na faculdade, acha que vale a pena tentar achar um grupo que jogue lá, tentar online, tenho um certo receio por estar cercado de gente nova, ou largar esse sonhozinho? Amo seu canal e só aprendi D&D por causa dele. Então, Niscran, primeiro, muito feliz que você gosta de D&D aqui por causa do canal. Olha, é o seguinte, você tem algumas opções. Essas opções vão mudando conforme você vai ficando mais velho. Eu diria que, já que você está chegando perto de ir na faculdade, você é um pouco mais jovem, você tem um pouquinho, talvez, mais de tempo, eu recomendaria tentar procurar com o pessoal da faculdade, você fazer amizade lá. Eu sempre recomendo D&D primeiro com os amigos para você se divertir com os amigos. Se fizer umas amizades lá e conseguir jogar lá, ótimo, perfeito. Depois de um tempo, se por acaso você não conseguir convencer algum amigo a jogar, você pode tentar online, que é um pouco, né, todo mundo fica com receio com gente nova. E né, eu recomendaria você tentar fazer isso quando você for mais velho, pra você não ter nenhum problema, não cair em nenhum golpe ou algo assim. E aí, caso você realmente não consiga achar ou pegar algum lugar online e tudo pra você poder jogar alguma mesa grátis, tem a última opção, que seria você participar aqui da mesinha West Marches, do canal aqui como membro. Mas né, é pago, logo eu não sei se você teria dinheiro pra isso. Então no caso eu sempre, prioridade, primeiro, amigo. Segundo, procurar online de graça. E aí terceiro, se realmente não der, dá uma olhada lá no servidor, tenta um mês, ver se é legal, o seu estilo de campanha, se é legal pra você. E cara, se puder, seria legal você não desistir do sonho de jogar RPG se você quer jogar RPG. Sacou? É só você ter a galera certa, né? É isso que eu diria. A próxima pergunta é do membro da Shadow One 1405. E aí, Data, parabéns pelos 8K. O que tu acha sobre o bullying focalizado em pobres coitados que nunca fizeram nada em mesas? Piadas. A pergunta é, quais tipos de personagens, não jogadores, que podem prejudicar as mesas na tua opinião, e como lidar com eles? Então, primeiramente, antes de qualquer coisa sobre os tipos de personagens que atrapalham, sacou, que pode prejudicar a mesa, pode prejudicar a mesa, esse tipo de coisa normalmente já tem que ser cortado pela raiz tendo uma sessão 0 de uma campanha. Porque aí você vai falar, gente, essa é minha ideia de personagem. E aí você fala, essa ideia de personagem não funciona aqui nessa mesa. Não podemos ter um lobo solitário, não podemos ter um personagem pervertido. Ninguém gosta disso aqui nessa mesa. Qual foi, cara? Sei lá o que, pensa em outra ideia um pouquinho mais confortável. Ou qualquer situação assim, sacou? Você normalmente tem ação 0 pra você falar, cara, isso daqui não vai dar certo. Tenta mudar. E se a pessoa não mudar, bem, nesse caso o jeito de resolver isso é, infelizmente, não jogar com ela. Sacou? Mas isso obviamente falando dos piores tipos, vamos dizer assim. Mas sabe, tem personagens que eu não tenho razão do porquê que fazer parte do grupo, mas esse é um jogo de grupo, então você tem que criar esse personagem pensando nisso. Essa obviamente é a minha opinião, mas eu imagino que eu estou sendo... Pelo menos existe uma lógica no que eu estou falando, né? A próxima pergunta é de Rufines, e também é uma pergunta de rolar um D4, e eu acabei de tirar 2. Como você aproveitaria viagem para planos elementais ou externos numa campanha?
Se puder dar exemplos, agradeço. Olha, tem um jogador aqui no grupo dos membros que como que eu imagino que ele ia adorar responder essa pergunta. Sacou que ele é muito mais conhecido dos planos do que eu. Mas o que normalmente eu faço é eu ia fazer uma pesquisa desse plano específico. Vou dar um exemplo, uma viagem de plano elemental que eu já mestrei. Plano elemental do ar. Sacou? O nosso bárbaro foi recrutado, raptado por um Djinni do vento, aqueles gênios do vento, e o grupo teve que procurar por ele depois. Então eu tentei explorar, pegando essa pessoa, né, e tendo meio que um pequeno guia pra meio que mostrar certas partes, sacou? Do plano, como é que funciona pra como é que é, pro grupo não morrer direto, sacou? Porque plano elemental é mais fácil morrer do que mago morrendo se cortando com um corte de papel. Eu mostrei algumas partes da cultura, que se por acaso tem uma sociedade lá dentro, normalmente tem, né, pelo menos dos gênios, mostrando, porque, né, certas criaturas elementais têm tretas com outras criaturas de outros planos elementais, como o da terra, né, ou do fogo. Então, normalmente fazer isso e mostrar, tipo, os monstros mais populares perto do nível que normalmente um grupo conseguiria enfrentar. Mais ou menos assim que normalmente eu faria. Ok, agora vai a pergunta de um outro membro, herói aqui do canal, Nathan Fugitivo do SBS. Finalmente está na hora de pôr meu plano em prática, que começa a sessão de perguntas do Datafugão. Finalmente. Maldição, me acharam novamente. Datafugão, rápido. Você pretende voltar com o DM Conversa? Gosto muito da forma livre daqueles vídeos. Som de porta sendo arrombada que eu não sei como fazer sonoplastia. Ah, eles já estão aqui. Até a próxima. Saída estratégica pela esquerda. Provavelmente sim. Talvez numa semana em que eu tenha um vídeo no canal secundário. Ou se eu tiver uma ideia interessante pra falar mais sem ser didático, eu gostaria de trazer essa série de volta assim. Não que tenha morrido, mas de qualquer jeito, você me entendeu. A próxima pergunta é de Aliamin4866. Como fazer o seu bardo parar de seduzir os bosses? Ou ao menos fazer com que ele tenha uma dificuldade a mais com o minigame, quest de encontro, sei lá. Só quero que o Pedro pare de vencer os bosses da campanha tão facilmente. Então é simples, na próxima vez que o Pedro tentar fazer, você pega a sua mão e você fecha os 4 dedos, e você bota o dedão, sacou? Pra que você não quebre o dedão, e você dá um... E aí você pensa que não importa se por acaso ele tentar seduzir o boss. Se o boss realmente tem uma motivação pra parar, sacou, o grupo, isso não vai importar. Ele vai ainda tentar matar ele, não importa se achar sacou, o personagem do Pedro Gato, alguma coisa assim. E se por acaso tiver, jogue bosses que, tipo, não tem conceito de romance, tipo um constructo, sacou? Sei lá, um Warforged velho, ou sacou, qualquer coisa assim que não acharia ele atraente nem com a melhor cantada do mundo, no máximo falar, haha, que engraçado. E mesmo assim, eu sinto que você não deveria deixar com que o boss fight seja acabada só porque seduziu o boss, sacou? Você não simplesmente para, pelo menos a maioria das pessoas, né? Para a motivação, né, o seu plot que você estava querendo, sua vingança, porque o bardo te cantou bem. Alguns até sim, mas a maioria não. A próxima pergunta é do Sombra Misteriosa 8086. Olá, Datafugão, como está? Muito parabéns pela conquista e o que pretende progredindo no seu canal. Você pretende bem no futuro fazer vídeos sobre outros sistemas? Como criaturas, etc? Tem muita curiosidade como você abordaria, já que adoro como você compõe o vídeo. Primeiramente, muito obrigado. E segundamente, olha, primeiramente, eu acho que depende do tipo de sistema. Se for algo mais que eu já conheço um pouquinho mais, que já é um pouquinho mais velho, tipo os membros do tier herói aqui do canal, a gente vai ter um one shot essa semana sobre Cyberpunk Red. Tipo, não sei, talvez algum dia eu possa, sei lá, fazer algum vídeo sobre Cyberpunk, alguma coisa básica. Por mais que deve ter um pessoal que já tem uns vídeos bem mais explicativos do que o que eu teria pra falar. Mas, tipo assim, não sei, vai que ano que vem lança algum livro que eu tenho interesse aqui, tá ligado? Aqui no Brasil, tipo, sei lá, o Girahad lá do
Dr. Salsa. Poderia fazer algum vídeo falando sobre o que eu achei, né? Primeiras impressões, ter jogado algumas sessões aí, como é que seria. Provavelmente ainda vou ter review de D&D, porque D&D tem muito conteúdo a se falar, mas quem sabe no futuro eu posso diversificar um pouco, né? Então, a última, porém não menos importante, talvez a pergunta mais difícil desse vídeo todo, do ArtD-2QY. Qual o momento mais engraçado da sua mesa? Olha, o ArtD-2QY, ou arte, eu não sei como é que eu vou te chamar. O fato é, essa pergunta é muito difícil. É tanto que eu tive que perguntar pros meus jogadores, sacou? E eu tenho algumas opções, eu tenho alguns recentes, eu tenho algumas que meus jogadores lembraram que eu achava muito engraçado. Normalmente eu preferiria limitar. Eu não tenho uma a mais, mas eu vou limitar mais ou menos um tipo de mesa que eu tive. A coisa mais divertida que eu ri bastante atualmente na minha mesa aqui dos inscritos foi no canal de RP, quando o clérigo mago do nosso grupo, que é um Kenko, o deus deles é o grande desconhecido, que é uma amálgama de várias coisas misteriosas no mundo. E ele teve uma ideia de que o personagem dele agora consegue escutar as vozes dos outros grandes conhecidos nos planos exteriores, que é literalmente o resto dos jogadores quando eles estão falando em off fora do personagem deles. E o grupo começava a dar dicas para o coitado, como, né, você deveria fazer tal coisa. E aí eu decidi participar, né, e eu comecei a falar pro personagem dele para começar a investir em Electron, que vai realmente valer pro futuro. Então, como um dos grandes desconhecidos, né, a gente tava todo entediado enquanto tava rolando RP, eu mandei Tu vai pegar essas 300 peças de ouro que tu tem e vai caçar uma charrete velha de no máximo 200 peças de ouro. Com o dinheiro que sobrar você vai lanternar, pintar e depois deixar tudo nele turbo. Depois disso tu vai e me conta como é que ficou. Os jogadores de final de semana, alguns preferem o vídeo que eu literalmente fiz uma mini animação, né, sobre a poção de dominar pessoa. Sacou que o pessoal também ri bastante. Um dos meus favoritos, das primeiras coisas que eu fiz, que eu acho que até já contei em algum vídeo desses, foi quando um jogador queria trocar de personagem, mas os outros jogadores não sabiam disso. Então eu precisava derrubar esse personagem numa boss fight e os outros jogadores queriam muito salvar ele, e eu tinha que arranjar de alguma maneira deles não pegarem o corpo desse personagem que queria ser descartado. E tava numa neve, né? Numa nevasca 9, tipo, abaixo de 0. Então eu deixei o corpo do personagem trincar de congelado. E aí o vilão simplesmente pegou ele, dobrou ele com um bumerangue e jogou ele do outro lado do Monte Everest. Esse também eu sempre rio quando a gente conversa sobre. Eu diria da minha mesa de segunda, eu acho uma das minhas favoritas que o pessoal me relembrou. Foi que tem um personagem que é um alto gnomo, que é tipo um Warforged de pequeno. Ele era um artificer artilheirista. E a gente tava discutindo sobre como é que ia ser tipo o robozinho ajudante dele, que vai dar tiro nele com ação bônus, né, da subclasse. Então ele me comissionou para desenhar o Genat, que é o filho do Tang, que é basicamente o anagrama dele, sacou? E eu até desenhei aqui o design dele bem fofinho, vou mostrar aqui na tela. Mas a gente não sabia como introduzir ele, se a gente ia dar tempo dele lentamente pegando as peças e criar ele. Mas estava chegando muito perto no nível dele ganhar essa habilidade. Então o que a gente fez? É o seguinte, eu entrei em pânico e eu decidi que o personagem dele ia dar luz ao filho dele robô. Sendo que ele é um alto gnomo, uma criatura mecânica. E ele deu a vida. Porque eles têm um core... Porque o Warforged tem um core mágico. E eu falei, seria mágico, então eu não preciso explicar. Então do nada ele vai ir no banheiro, vai sentir uma coisa estranha, quando vê, vai sair do corpo principal dele, de dentro do core dele, um robozinho que parece um manequim do Pinóquio. E todo mundo ficou de boca aberta nessa sessão. Porque, bem, quem que ia esperar essa, né? Eu poderia também falar da minha primeira campanha, quando o samurai quebrou o próprio quadril tentando jogar uma katana, sacou, bem longe, com só uma corda amarrada no quadril dele. Poderia falar várias coisas, mas tipo assim, normalmente, na maioria das vezes também, são as pequenas coisas. São tipo assim,
os pequenos momentos de brincadeira, porque como eu falei, D&D é para você jogar com seus amigos e para você se divertir entre amigos de maneira confortável. É isso que eu sempre falo que é a coisa mais importante de D&D, sacou? E eu diria que essas são as partes mais divertidas para mim mesmo. Mas eu espero que essa resposta tenha sido boa para você. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mesmo não sendo, sacou, alguma série especial ou algo assim. Muito obrigado por quem viu o vídeo até aqui, sacou, depois, sei lá, 25 minutos. Muito obrigado, gente. E falando em agradecimentos, eu não poderia terminar esse vídeo sem agradecer aos membros do clube do canal. Eu devo agradecer muito aos membros apoiadores Gaivoto, Saul Murilo, Krobis, Jojo Zuz, Eduardo, Lucas Schran, Anderson Moraes, Slim Ball M, Tarcísio Oliveira, Gustavo Souza, Slayer Senpai 435, Nickel Van. Muito obrigado a todo mundo que é nesse tier aqui, que também ajuda bastante. E também eu devo agradecer aos membros aventureiros aqui do canal. Muito obrigado a Woki, Mislamad, Logan o Aleatório, Yuichi, Anthony Kawan, Harunetsu, RPG Hoje, o Fantástico Sr. André, Tepeira1602, Underline H Underline, Caio Luciano, Lucas Prestes, Uter-sama, Squizo, Frênico, Giovanni Rato, Josézinho, El Natan 3037, Gustavo Rocha, Tanada Gato Otário, M4 Tulu 4 e Titio Clayton 7576. Muito obrigado a todo mundo aqui que ajuda os membros aqui do pessoal aventureiro. E também devo agradecer muito aos membros heróis aqui do canal, que ajudam bastante todo mês também. Muito obrigado a Aldaleia Freire, Marcelo 4294, Jotavi MB, The Shadow One, o Eduardo, Doron Lorcai, Nathan, Davik Gamer, Eggdog DM, Felipe Oliveira, Jaré Quack, Versagem Cromédia, Patrícia Barbosa e Paladino Sombrio. Muito obrigado a todos. E como eu falei, se você quiser participar, é só você ver do lado do botão de se inscrever e ver qual opção que é melhor para você se você quiser apoiar o canal. Mas se não quiser, você assistindo o vídeo até aqui já ajuda bastante. E com isso, muito obrigado a todo mundo que assiste o vídeo e um abraço. Valeu!